Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico indutivo da Igreja Batista Nacional Ágape. Tem sido muito gostoso, muito prazeroso, tem sido muito edificante ficar com você aqui esse período e juntos nós crescermos em conhecimento sobre o nosso Deus. Sei que as Escrituras são elas que nos falam do próprio Deus, porque nelas contém a vida eterna. E eu sei que a partir do momento que nós conhecemos mais ao Senhor, nós vamos com certeza ficar mais firmados na fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito sua vida. Pegue aí sua Bíblia, vamos orar, lembrando sempre do estudo bíblico indutivo, como uma referência de Martim Lutero. A primeira coisa que fazemos numa leitura bíblica, no estudo bíblico, é orar. E eu te convido a orar, pedindo o Espírito Santo que nos ilumine nesse dia. Vamos orar juntos? Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração. Pedimos ao Senhor que essa mensagem, Pai, esse estudo, possa edificar as nossas vidas e que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, possa penetrar o nosso coração, atingir a nossa alma e fazer a diferença hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. E hoje vamos finalizar o capítulo de número 1 do Evangelho segundo Lucas. Se você até agora não viu nenhum vídeo, é só você voltar um pouquinho aí nessa playlist. Nós vamos ter aí uns vídeos falando desde o primeiro capítulo, do versículo 1 em diante. O estudo bíblico indutivo, ele é alicerçado num tripé, onde nós temos a observação, a interpretação e a aplicação de um texto. Então, o estudo bíblico indutivo, nós observamos o texto, nós interpretamos o texto e nós aplicamos o texto para a nossa vida. Então, eu te convido, vá lá, dê uma olhada depois nos outros vídeos e acompanhe conosco. Eu tenho certeza que você vai realmente conhecer mais um pouco das Escrituras. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 1. O capítulo 1 é o capítulo onde nós falamos do nascimento de João Batista. Mas antes, pense comigo e eu quero colocar uma pergunta para você. Quem foi o maior homem de todos os tempos? Talvez uma pequena reflexão, um pequeno pensamento aí seu. Talvez você vai falar assim diretamente sobre Salomão, seria ótimo, porque nós falaríamos sobre sabedoria. Podia falar de Moisés, aquele que trouxe para a gente a estrutura da lei. Nós podemos falar de Elias, talvez um grande profeta. Podemos falar de Paulo, o grande apóstolo, evangelista. Podemos falar de Pedro, aquele que no primeiro momento levanta a sua voz e muitas pessoas se convertem e depois numa estrutura de um apostolado maravilhoso, ele consegue então pregar a palavra intensamente. Mas quem foi o maior de todos os tempos? O capítulo 1, no versículo de número 57, que é o que nós vamos fazer a reflexão hoje. Nós vamos fazer aí até o final, o versículo de número 80. Nós temos a certeza que João Batista é o maior de todos os tempos. No capítulo 7 do próprio Evangelho segundo Lucas, o próprio Jesus vai falar sobre João Batista. E ele vai dizer que, nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Olha que coisa linda. Então João Batista é o maior para Jesus e é o maior para a gente. Mas isso não torna o melhor, ou não o torna acima de qualquer pessoa, porque no próprio texto do capítulo 7, Jesus vai dizer que ainda assim um de nós se torna assim maior do que João. Jesus é tão maravilhoso em suas reflexões, Jesus é tão maravilhoso na forma de colocar para a gente o que Ele deseja para que a gente possa encontrar com o próprio Evangelho, que a gente realmente fica admirado. Mas Ele vai dizer para a gente que João Batista foi um grande homem. Então vamos ler o texto aqui, nós vamos ler o nascimento de João Batista, acompanha comigo aí, que diz assim: Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. E disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome.
fizeram sinais, perguntando ao pai do menino que nome que ele queria que lhe dessem. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram. Imediatamente a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram guardaram-nas no coração, dizendo: o que virá a ser esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Logo em seguida nós temos o cântico de Zacarias, lembrando mais uma vez que o evangelista Lucas, ele vai sempre dar uma ênfase nos cânticos que são professados por as pessoas que buscam essa exaltação ao próprio Deus. Foi assim com Maria, no cântico Magnificat. É assim com Zacarias, no cântico que é conhecido como Bendito. E também vai ser assim logo na frente, quando os anjos ali veem o nascimento de Jesus. Ali nós temos um cântico também. Então, é de se admirar muito, né? Quando Zacarias, nesse louvor, essa adoração, e nós vamos ler também, para que a gente finde essa primeira parte aí do capítulo, que diz assim: e Zacarias, pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação, na casa de Davi seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, e de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor pregando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Então, logo após o cântico, o bendito, o cântico onde exalta o nome do Senhor de Zacarias, no final o evangelista vai falar que o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de manifestar-se a Israel. Então, quem foi esse homem mesmo, João Batista, esse que é conhecido como o maior citado por Jesus? Quem é esse? Qual a missão dele? Deixa eu só revisar primeiramente a promessa. A promessa está lá em Isaías, capítulo de número 40. E eu quero ler com você para que você guarde o estudo bíblico indutivo. Ele nos faz recordar os textos anteriores e os textos posteriores. Lembrando que a Bíblia, ela sempre se entrelaça. Os textos se entrelaçam. Isso é muito... precisa ser marcante na nossa leitura bíblica e também no nosso estudo bíblico. Os textos precisam se entrelaçar para que eles possam então se confirmar. Então o profeta Isaías, no capítulo de número 40, ele vai dizer então no versículo de número 3, ele vai deixar para a gente dizendo o seguinte: uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o diz. Então agora João Batista, quem é esse? É aquele profetizado. E deixa eu
colocar aqui um ponto importantíssimo para você. Quando Deus promete, Ele cumpre. É isso mesmo, quando Deus promete, Ele cumpre. Os profetas relataram sobre esse homem que nasceria para poder preparar o caminho do Senhor. Ele é aquele que veio preparar as pegadas do Evangelho do próprio Jesus Cristo. É aquele que veio trazer assim a mensagem mais forte para poder preparar aquele que viria com a mensagem no coração. Então João Batista é aquele que prepara. E Isaías diz que ele no deserto preparem o caminho do Senhor. No deserto. E aqui diz o texto, lógico que quando nós finalizamos o capítulo de número 1, nós podemos ver aonde estava João Batista. E João Batista estava no deserto. Nós temos um grande movimento nesse momento, deixa eu contextualizar vocês. Nós temos um grande movimento nesse momento chamado dos essênicos. Os essênicos eram uma parte do judaísmo que ficava no deserto. Eles se separaram do judaísmo, lembrando o seguinte, que o judaísmo nesse momento, ele está passando por um grande momento de corrupção. Nós temos os fariseus, nós temos os escribas, são conhecedores da lei, nós temos os sacerdotes, nós temos todos ali que serviam ao templo. Mas naquele momento a gente percebe que o judaísmo ele perde a sua essência. A lei daqueles que tinham que realmente guardar a lei, ela estava acima daquilo que Deus realmente solicitou e pediu. Tanto é que o próprio Jesus, ele vai de encontro aos ensinos desses fariseus. Ele vai, por exemplo, quando ele fala da oração, ele fala, olha, ele não precisa ficar nas praças como eles, para que todos possam ver. Então, o status, a postura, a roupa, tudo isso marcava aquele momento ali. E então, esse grupo dos essênicos, eles separam para o deserto, e alguns estudiosos dizem que João Batista ficou no deserto com eles durante bastante tempo, até ele realmente começar o ministério. Da mesma forma que Jesus também ficou um tempo com seu pai, servindo seu pai, e depois começa o ministério, João Batista então, segundo os estudiosos, ele fica com os essênicos. E é muito interessante porque os essênicos tinham a prática de se lavar, que era a prática conhecida posteriormente como a prática do batismo. Então, João Batista, quando ele vai então falar do batismo, ele está associando essa prática também à limpeza, à purificação, à santificação. Então, por isso a gente tem uma referência muito grande sobre os essênicos. Se você depois quiser pesquisar aí, eu acho muito, muito válido para que você acrescente aí nesse estudo, ok? Vamos dar sequência aqui então. João então, quem é esse homem? Esse homem, ele vai começar o ministério dele cheio do Espírito Santo de Deus. E olha que coisa maravilhosa. A gente associa hoje ao Espírito Santo de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, muitas vezes uma pessoa com as manifestações que a gente conhece hoje, talvez umas manifestações de línguas, talvez uma profecia. Isso é claro, evidente nas Escrituras, sim. Mas o que marca mais nesse momento, aquele que é cheio do Espírito Santo, não é essas manifestações, mas aquele que é cheio do Espírito Santo nesse momento é marcado por aquele que ama Jesus de todo o seu coração, que leva a mensagem do próprio Cristo, independente do risco que ele estava correndo. É uma pessoa que realmente tem a certeza da sua salvação, é uma pessoa que na sua prática, a sua fala, ela condiz com a sua postura, a sua fala, ela está alinhada com a sua forma de viver. Tudo isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque até esse momento, as Escrituras aqui estão dizendo para nós que Zacarias era cheio do Espírito Santo, está dizendo que Isabel era cheia do Espírito Santo, que Maria também, e agora está dizendo que João Batista é cheio do Espírito Santo. Então, é importante nós guardarmos que aquele que é cheio do Espírito Santo não é aquele que somente tem manifestações sobrenaturais, mas aquele que é coerente na mensagem do Evangelho. Então, se você é coerente na mensagem do Evangelho,
se a sua fala ela condiz com a sua postura, eu creio que se você vive e ama Jesus dessa forma, acima de todas as coisas, você com certeza também é cheio do Espírito Santo. Isso quebra muita barreira, porque muitas pessoas acham que é cheio do Espírito Santo somente aquele que fala em línguas. Não é dessa forma. Isso é uma visão mais de um movimento pentecostal, que marca principalmente ali no começo do século XX. Então, não é assim que funciona. Talvez você é cheio do Espírito Santo e está achando que não é cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que talvez você é cheio do Espírito Santo. Creia nisso, ok? Então vamos lá, mas quem é esse João? Vamos falar do ministério dele. Eu vou colocar uma tela para você aqui do ministério de João Batista. O ministério de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Nós podemos conferir isso aqui no versículo 76. E João veio para clamar ao povo o arrependimento e conduzi-los ao Salvador. Então, João veio para preparar o caminho e João veio para clamar o povo ao arrependimento. Qual que é a mensagem de João Batista? É uma mensagem dura, é uma mensagem para se arrepender dos pecados. Todos que encontravam com João Batista no deserto, eles recebiam uma mensagem muito direta e dura de João Batista, que deveriam mudar a sua atitude e a sua vida. Os soldados romanos que aproximavam recebiam uma mensagem. Os escribas que se aproximavam recebiam uma mensagem. Todos aqueles que se aproximavam dele no deserto recebiam ali uma mensagem muito forte de João Batista de arrependimento. O ministério de João Batista era instruir o povo sobre a salvação. Podemos conferir no versículo de número 77. E mostrar que a salvação não é uma conquista do homem. E o perdão dos pecados não é mérito de obras humanas. Confere aí para você ver como a mensagem de João Batista é uma mensagem impactante para continuar, ou para abrir o caminho para que Jesus viesse. João Batista, ele traz uma mensagem que hoje, muitas vezes, nós não encontramos. É uma mensagem de arrependimento. Será que as nossas mensagens muitas vezes não estão pequenas? Nós falamos isso da oração no vídeo passado e eu falo da mensagem. Será que nossas mensagens não estão pequenas, não no sentido de curtas? Porque curtas estão, hoje a mensagem tem que ser curta, porque as pessoas não conseguem ouvir muito tempo. Mas a mensagem curta no sentido de não ser o alongar o suficiente para entendermos a real mensagem do Evangelho que o ser humano necessita. Somos pecadores, nós necessitamos da graça de Deus, nós necessitamos da ação sobrenatural de Deus. Nós somos um ser decaído, aonde Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem dessa glória de Deus. Então João Batista vem trazer essa mensagem impactante, e ele vem trazer a mensagem da salvação. A mensagem da salvação. E eu quero trazer para você dizendo o seguinte: talvez muitas pessoas chegam e falam assim para a gente: olha, eu quero conhecer mais de Deus. Ótimo isso. Quantas pessoas chegam: pastor, eu preciso que o senhor ore para mim, porque eu preciso de uma direção para a minha vida. Ótimo, a gente ora. Senhor, pastor, eu preciso que orem por mim, porque eu preciso de casar, eu preciso de ter um relacionamento saudável. Ora para mim. Sim, a gente ora, mas eu quero lembrar você uma coisa: você já aceitou Jesus no seu coração? Já deixou Ele entrar na sua vida? Já se arrependeu dos seus pecados? Porque se isso aconteceu com você, você tem o mais importante hoje, e você pode clamar a esse Deus que habita no teu coração, para que as soluções da sua vida possam realmente acontecer. Jesus é tão maravilhoso que basta você recebê-lo no coração, basta deixá-lo Ele ser o seu Senhor, basta que Ele fale com você. Então, a oração maior para a nossa vida deve ser: Jesus, entra no meu coração. E a partir disso,
o novo nascimento, a partir de uma regeneração, ser gerado de novo, as coisas vão acontecer na sua vida. Essa é a mensagem de João Batista: se arrependam. Batiza numa forma de purificação, de declarar publicamente o arrependimento, e aí começa uma nova vida. Faça isso. Eu quero te convidar a fazer isso hoje, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, que você está ouvindo esse estudo bíblico indutivo. Eu vou colocar mais uma tela aqui para a gente, para saber o que a Bíblia diz de João Batista. Olha só, a Bíblia diz que seus pais, confere aí comigo nessa tela que eu vou colocar aí para vocês, seus pais eram cheios do Espírito Santo. Eu vou relembrar o que eu falei no primeiro vídeo: pais cheios do Espírito Santo geram filhos extraordinários. Ele era cheio do Espírito Santo. João Batista também era cheio do Espírito Santo. Ele humildemente preparou o caminho para o Senhor, para Jesus. Ele era um evangelista. Ele se entregou a Deus de todo o coração e muito cedo. Ele entregou-se muito cedo. Talvez você fique falando: deixa eu crescer um pouco mais para fazer a obra de Deus. Não é agora. Ele batizou e profetizou arrependimento. E ele também foi morto por Herodes. Foi uma morte onde a sua cabeça foi cortada. Pensa nisso. A sua cabeça foi cortada. Mas João Batista foi um homem maravilhoso. E diante de nenhum homem nascido de mulher, ninguém é maior do que João. E ele preparou o caminho, cumpriu a missão, para que realmente ela acontecesse de forma maravilhosa. Em Malaquias, no capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: a profecia de Malaquias, para que entrasse no ministério de João Batista, ele diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez eu afirmo com você: quando Deus promete, Ele cumpre. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida e você tem a certeza que foi Deus que prometeu, você pode esperar que ela vai cumprir, independente do grau de dificuldade que essa promessa tem. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você seja agora aquele que vai preparar o caminho para o Evangelho, porque João Batista preparou o caminho para Jesus, e hoje nós podemos preparar o caminho para Jesus. Quando eu estou aqui no púlpito pregando, quando eu estou falando aqui, quando eu estou dando o estudo, eu estou preparando o caminho para que o Espírito Santo haja na sua vida. Seja esse homem também, essa mulher, que prepare o caminho para o Senhor. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de deixar o like aqui, não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de deixar um comentário. Você pode fazer isso hoje? Deixa um comentário para a gente. Esse vídeo, a intenção é que ele chegue a mais pessoas e possa abençoar mais vidas. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até o próximo estudo bíblico indutivo.